Salve a todos, que a força da Cabala esteja com todos. Neste vídeo, oferecemos uma visão fascinante sobre a relação entre a Cabala e a anatomia humana, explorando como as 10 Sefirot se manifestam na boca e nos órgãos relacionados à alimentação e à comunicação. Através desse vídeo, somos levados a uma compreensão mais profunda da complexidade e da harmonia do universo, bem como da conexão entre o físico e o espiritual. Além disso, o vídeo nos lembra da importância de cuidarmos não apenas do nosso corpo físico, mas também da nossa alma e da energia que colocamos em nossas palavras e ações. A boca é um instrumento poderoso de expressão e comunicação. Quando emitimos um som, estamos emanando ou liberando energia para a manifestação do verbo, seja para expressar nossos pensamentos, emoções ou desejo, ou para transmitir informações para outras pessoas. Além disso, a boca desempenha um papel fundamental na alimentação, nutrição e digestão, permitindo que o corpo obtenha os nutrientes necessários para se manter saudável e energizado. É por isso que é tão importante cuidar bem da nossa boca e manter uma boa higiene bucal e espiritual. Isso quer dizer saber conscientemente o que botamos na boca e o que falamos. Porque a boca não é apenas o órgão responsável pela alimentação, mas também pela comunicação e a expressão da alma. Além de garantir uma boa saúde física, cuidar da higiene bucal também contribui para a saúde espiritual. Afinal, é através dela que transmitimos palavras e expressões que podem afetar tanto a nós mesmos como as pessoas ao nosso redor. A higiene espiritual da boca pode ser cultivada através de práticas como falar com gentileza e amorosidade, evitando fofoca e palavras negativas e buscando sempre uma comunicação clara e respeitosa. Se você está interessado em explorar a relação entre a Cabala e a anatomia humana, particularmente nesse vídeo falaremos sobre a boca, então esse vídeo é uma exploração fascinante da analogia entre a anatomia da boca e as Sefirot da Cabala. As Sefirot é uma concepção da Cabala que representa as 10 dimensões ou emanações através dos quais Deus criou, governa e manifesta no universo. Essas sefiras são frequentemente descritas como uma árvore, com a sefira mais elevada, que é Keter, situada no topo, e a mais baixa, que é Malkut, situada na base. No entanto, algumas escolas da Cabala também descrevem as 10 Sefirot como sendo encontradas dentro do corpo humano, principalmente hoje, e nós vamos falar sobre a boca. De acordo com essas interpretações, a boca representa a Sefira de Binah, que representa que emana, não representa, que emana a compreensão, que é responsável por receber e processar informações e conhecimento. Dentro da boca, outras sefiras também são associadas a partes específicas da boca, como a língua, que é associada à sefira de Da'at, que é o conhecimento, que emana o conhecimento, que é responsável por sintetizar as informações e experiências em conhecimento integrado. Os lábios são associados à sefira Hesed, que é a misericórdia, ou que emana a misericórdia, que representa amor e bondade. Os dentes são associados à sefira Geburah, que emana a força e que representa disciplina e autocontrole. Isso se deve ao fato que a função dos dentes é mastigar e quebrar os alimentos em pedacinhos menores e mais, o que exige uma certa força e disciplina para fazer isso de maneira eficaz. Além disso, a sefira Geburah também representa a capacidade de estabelecer limites e controlar impulsos, o que também é importante na manutenção da saúde bucal.
Essas interpretações da Cabala destacam a ideia de que a divindade está presente em toda a criação, incluindo em nossos próprios corpos e mentes. Ela também enfatiza a importância de usar nossa boca e nossas palavras para expressar sabedoria, amor e bondade, em vez de palavras destrutivas e prejudiciais. A Cabala atua no princípio da interconexão entre todas as coisas, incluindo o corpo humano. Segundo essa crença, cada parte do corpo humano é uma manifestação de todo o corpo e cada membro está conectado e influenciado o funcionamento do restante do corpo. Alguns estudiosos da Cabala acreditam que essa interconexão é uma expressão da unidade divina, enquanto outros veem isso como uma expressão da harmonia e interdependência entre todas as criações. O parênteses que vamos dar aqui é sobre dar uma ideia sobre o processo científico. A descoberta científica da codificação genética em cada célula do corpo humano é uma evidência concreta dessas interconexão entre as partes e o todo. Essa descoberta demonstra que cada célula do corpo humano contém a informação genética necessária para construir todo o corpo, assim como cada membro do corpo é a expressão da totalidade do ser humano. O princípio da interconexão da Cabala, que diz que cada membro primário do corpo está conectado e influencia o funcionamento do restante do corpo. A boca é um dos membros primários do corpo e é responsável por várias funções vitais, incluindo a alimentação, a fala e a respiração. Aqui vamos colocar algumas das conexões que a Cabala faz em relação à boca e a outros membros do corpo, como por exemplo o cérebro. A boca está conectada ao cérebro por meio dos nervos cranianos e é uma das principais vias de entrada para o cérebro. O corpo cerebral também controla a fala e a deglutição, que são funções importantes da boca. O estômago e o sistema digestivo. A boca é a primeira etapa do sistema digestivo e é responsável por mastigar e quebrar os alimentos em pedaços menores antes de serem engolidos e transportados pelo esôfago até o estômago, pulmões e sistema respiratório. A boca é uma das vias respiratórias e funciona em conjunto com o nariz para inalar e exalar o ar. Coração e sistema circulatório. A boca também está conectada ao coração e ao sistema circulatório por meio dos vasos sanguíneos que fornecem sangue rico em oxigênio para as células e tecido da boca. Essas são apenas algumas das conexões que a Cabala fala em relação à boca e outros membros do corpo. Cada parte do corpo é vista como uma manifestação da totalidade do ser humano e, portanto, será interconectado com todos os outros membros. Na Cabala, a Sefira de Choquimá é frequentemente associada à sabedoria e ao conhecimento intuitivo. Alguns estudiosos da Cabala associam essa Sefira à boca e, mais especificamente, ao paladar. De acordo com essa interpretação, o paladar é visto como um canal de percepção sensorial que nos ajuda a entender o mundo através do sabor, assim como a sabedoria é vista como uma percepção intuitiva. O paladar nos dá informações imediatas sobre a qualidade dos alimentos que ingerimos sem a necessidade de análise consciente. Além disso, a Cabala também associa a Sefira de Choquimá à letra hebraica Yod, que é a primeira letra do nome divino Yod Rei Valrei, ou YHVH. Essa letra é considerada a mais simples e fundamental do alfabeto hebraico e representa a ideia de que todas as coisas começam com uma semente ou ponto de partida simples, mas fundamental. Assim, a associação do paladar com a Sefira de Choquimá na Cabala sugere que
Assim como o paladar é um canal de percepção sensorial fundamental que nos ajuda a entender o mundo, a sabedoria também começa com uma ideia ou semente simples, mas fundamental, que se expande ou evolui ao longo do tempo. A expressão olho interior da sabedoria geralmente se refere a uma forma de conhecimento intuitivo que transcende a mente racional e se conecta com a sabedoria divina. Na Cabala, essa sabedoria é frequentemente associada à Sefira de Chokhmah, que é considerada a fonte de inspiração divina. Assim como o olho interior da sabedoria experimenta constantemente novos flashes de ideias e percepções, as papilas gustativas experimentam novos sabores da verdade no plano espiritual íntimo. Essa analogia sugere que, assim como o paladar é um canal de percepção sensorial que nos ajuda a entender o mundo, as papilas gustativas podem ser um canal de percepção espiritual que nos ajuda a compreender a verdade divina. Essa conexão entre o paladar e a percepção espiritual é explorada em algumas tradições espirituais, como o sufismo e o budismo, que enfatiza a importância da alimentação consciente e do sabor como uma forma de prática espiritual. Essas tradições argumentam que, ao cultivarmos uma relação consciente com a comida e o sabor, podemos aprimorar nossa capacidade de percepção e compreensão. De acordo com a Cabala, assim como o palato é uma extensão descendente ou reflexo do cérebro, a garganta é considerada o prolongamento ou reflexo do coração. Essa analogia sugere que, assim como o palato é responsável pela percepção sensorial do sabor, a garganta pode ser vista como um canal de expressão emocional e espiritual. Na Cabala, o coração é frequentemente associado à Sefira de Binah, que representa a compreensão, a contemplação e a intuição. A garganta é vista como um veículo entre a boca, que representa a expressão verbal, e o coração, que representa a emoção e a intuição. Isso sugere que a garganta desempenha um papel crucial na manifestação física e espiritual da comunicação e da expressão emocional. Essa visão da garganta como um canal de expressão espiritual é explorada em muitas tradições espirituais que enfatizam a importância da voz e da fala como uma forma de práticas espirituais. Os mantras são manifestação desses atos. Essas tradições argumentam que, ao cultivarmos uma relação consciente com a voz e a fala, podemos aprimorar nossa capacidade de expressar nossas emoções e intuições de forma clara e autêntica. A união do palato e da garganta é vista como um reflexo da união celestial na boca entre Chokhmah e Binah, que são referidos como pai e mãe, respectivamente. Essa união celestial é vista como um modelo para a união entre o masculino e o feminino, o céu e a terra, e outras polaridades complementares que são fundamentais para a criação e a evolução do universo. A Sefira de Chokhmah é frequentemente associada ao princípio masculino, enquanto a Sefira de Binah é vista como o princípio feminino na Cabala. A união dessas duas Sefiras é considerada fundamental para o processo criativo divino e é visto como uma fonte de sabedoria, compreensão e intuição. Essa união também pode ser vista como uma analogia para a união entre o intelecto e a emoção, ou entre a mente e o coração. Na Cabala, a harmonia e a interconexão entre todas as Sefiras é vista como essencial para alcançar a unidade divina e a realização espiritual. Na Cabala, a língua é vista como correspondente ao eixo central da árvore da vida, que é composta pelas Sefiras de Da'at, Tiferet e Esod. A língua é considerada um órgão poderoso na comunicação e na manifestação da vontade divina no mundo físico. Da'at
é considerada uma sefira oculta, que não aparece na árvore da vida tradicional, mas é vista como um ponto de transição entre as sefiras de Choquimá e Binah. É frequentemente associada à sabedoria secreta e ao conhecimento oculto e é considerada uma fonte de poder espiritual. Tiferet é uma sefira que é frequentemente associada ao conceito de harmonia e equilíbrio e é vista como um ponto de equilíbrio entre as sefiras superiores, que são Choquimá, Binah e Da'at, e as sefiras inferiores, que são Gesed, Geburah, Netzar, Hod e Exod. Tiferet também é vista como uma sefira central, que une as polaridades complementares e é fundamental para a realização espiritual. E Exod é frequentemente associada ao conceito de fundação e é vista como uma sefira que conecta as sefiras superiores ao mundo físico. É vista como uma fonte de criatividade e imaginação e é considerada fundamental para a manifestação da vontade divina no mundo físico. Na Cabala, a língua é vista como um instrumento poderoso para manifestar a vontade divina no mundo físico e os 3 centros de energia correspondentes às sefiras, que são Da'at, Tiferet e Exod, são vistas como uns fundamentais para essa manifestação. A harmonia e a interconexão entre essas sefiras é vista como essencial para alcançar a unidade divina e a realização espiritual. O ponto onde a língua se conecta com a garganta é conhecida dentro da Cabala como um ponto de Da'at. Essa sefira é considerada o centro da conexão e da comunicação entre as sefiras superiores e inferiores. Na boca, a presença de Da'at é simbolizada pelo ponto onde a língua se conecta com a garganta, que é a passagem pelo qual a linguagem e a comunicação passam. Através da língua, somos capazes de expressar nossos pensamentos e ideias e nos comunicar com os outros. Por isso, a língua é vista como uma ferramenta poderosa na prática espiritual e ética. A ponta da língua também é associada à sefira de Exod. Essa sefira é frequentemente descrita como um ponto do pacto sagrado ou aliança entre as sefiras superiores e inferiores, um elo que conecta e equilibra o mundo espiritual e físico. Na boca, a presença de Exod é simbolizada pela ponta da língua, que é responsável pela articulação dos sons e é pela formação das palavras, que é responsável pela articulação dos sons e pela formação das palavras. Por isso, a ponta da língua é vista como uma ferramenta importante na autoexpressão e na comunicação com os outros. A sefira de Tiferet, associada à beleza, também é relacionada à habilidade de se comunicar de forma eloquente e eficaz, expressando ideias complexas de forma clara e atraente. Há uma conexão simbólica entre a língua e os órgãos reprodutores. Ambos são vistos como fontes de poder criativo e de uma união entre os seres humanos. O pacto da língua é considerado uma expressão do pacto sagrado que Deus fez com Abraão, que também envolve a circuncisão dos órgãos reprodutores masculinos como um sinal da aliança. A circuncisão é vista como uma forma de purificar a energia sexual e canalizá-la de maneira sagrada. Portanto, a frase "o pacto da língua corresponde ao pacto da carne" sugere que a comunicação e a expressão verbal são tão importantes quanto a sexualidade na busca de uma vida espiritual equilibrada e conectada com o divino. A cavidade vazia da boca corresponde à sefira de Malkut, que é vista como um recipiente vazio que recebe a luz das sefirotes superiores, que dessa forma a língua que toca essa cavidade está em contato com a essência da boca e do poder criativo que está associado a ela. A conexão entre o pacto da língua e o pacto da carne se deve ao fato
de que ambos são instrumentos de expressão e comunicação, seja verbal ou sexual. A compreensão dessa interconexão entre as diferentes partes do corpo é fundamental na Cabala para se entender a unidade divina e a harmonia entre todas as coisas criadas. Pela Cabala, essa analogia é frequentemente feita, pois, assim como a união sexual há uma junção do masculino e do feminino para criar algo novo, na junção entre a ponta da língua e a cavidade oral há uma união das Sefirotes Yesod e Malkut para criar a expressão oral e a comunicação. Além disso, assim como a união sexual, a troca de energias e a criação de vida, na comunicação há a troca de ideias e a criação de novas possibilidades e entendimento. Os maxilares superiores e inferiores, com suas respectivas fileiras de dentes, correspondentes às sefiras de Gesed e Geburah, que essas sefirotes representam os dois poderes emocionais primários da alma. Gesed é a energia amorosa e expansiva, enquanto Geburah é a energia restritiva e limitante. Mastigar comida é comparado a processar uma ideia para torná-lo digerível. E esse processo depende desses dois poderes emocionais. A energia amorosa de Gesed ajuda a aceitar a nova ideia, enquanto a energia restritiva de Geburah ajuda a separar o que é essencial do que é desnecessário. A união harmoniosa de Gesed e Geburah é vista como a chave para um equilíbrio saudável na vida e na alma. Isto é simbolizado na harmoniosa ação de mastigar e digerir os alimentos, transformando-os em energia vital para o corpo. Isso pode ser interpretado em diferentes níveis e contexto. Na Cabala, a ideia de incorporar as centelhas presentes na realidade externa refere-se à busca da unidade divina em todas as coisas. Acredita-se que a luz divina originalmente preenchia todo o universo, mas se quebrou em inúmeras centelhas que se espalham por toda a criação. Cada centelha representa uma faísca de potencial divino que pode ser redimida e incorporada novamente à sua fonte original. É como se fosse a gota do mar no mar. Assim, ao incorporar essa centelha, a alma está buscando reunir todas as partes do indivíduo. Assim, ao incorporar essa centelha, a alma está buscando reunir todas as partes do divino e retornar à sua unidade original. O amor é uma das forças motrizes por trás deste processo, pois ele permite que a alma se conecte e aprecie as centelhas divinas presentes em todas as coisas. O xadrez, por sua vez, pode ser visto como uma metáfora para a estratégia e a paciência necessária para encontrar e incorporar essas centelhas divinas em meio à complexidade e aparente aleatoriedade da realidade externa. Na tradição cabalística, a Sefira de Geburah representa o poder da restrição, do rigor e da disciplina. Ela está associada ao julgamento divino e à capacidade de separar e analisar os elementos da realidade. Nesse contexto, o ranger dos dentes pode ser entendido como a ação de separar e quebrar os alimentos em partes menores para que possa ser digerido de forma adequada. Isto pode ser comparado à habilidade de analisar e quebrar a realidade em partes menores para entendê-lo melhor. A conexão entre Geburah e Malkut, que representa a boca, pode ser entendido como a capacidade da boca de exercer seu papel de alimentação apenas através do poder de restrição e disciplina. Na Cabala, os lábios correspondem às sefiras de Netzach e Hod. Netzach representa a energia da vitória e do triunfo, enquanto Hod representa a energia da humildade e da submissão. Na boca, os lábios são responsáveis
por proteger e delinear a entrada da boca, permitindo que apenas o alimento apropriado seja consumido. Eles também são responsáveis pela articulação dos sons e da fala, que é uma forma de expressão humana. Além disso, essas sefirotes são consideradas fora do corpo, pois representam aspecto da realidade externa que afeta o corpo e a alma. Na Cabala, os lábios são considerados como um meio para transmitir a expressão da alma, de forma mais profunda do que as palavras, especialmente através do ato do beijo. O beijo é visto como uma união sagrada entre duas almas, onde a ponta da língua se associa com os lábios para formar o trigênio Netzah, Hod e Esod. Essas três sefirotes são responsáveis por transmitir a energia, a paixão e a estabilidade, respectivamente, e juntos criam uma conexão profunda e significativa entre as almas. O beijo é considerado um ato sagrado na Cabala, pois envolve a transferência de energia vital entre duas almas, criando uma sensação de unidade e harmonia. Na verdade, a palavra Safa, C-A-F-A, em hebraico significa língua, enquanto a palavra Safahá, que é S-A-F-A-H, significa lábios. No entanto, é verdade que a tradição judaica associa os lábios ao beijo e à comunicação não verbal mais profunda. O beijo é considerado uma forma de expressão emocional que transcende a linguagem verbal e pode transmitir sentimentos profundos de amor, carinho e conexão. Na Cabala, o beijo é associado, como já falamos, aos trigêmeos Sefirote, que é Netzah, Hod e Esod, que representa a união da alma com o divino. Ok, gente? Acabamos por aqui e assim terminamos de analisar um pouco sobre a inclusão das 10 sefirotes dentro da boca do ser humano através de estudos da Cabala. Com análise da correspondência entre a sefira com relação à boca, demonstrando como tudo está interconectado. Acredito que tenha sido enriquecedor para todos vocês, que fomos capazes de mostrar com a sabedoria da Cabala, que é uma sabedoria milenar, a anatomia humana pode nos fornecer uma perspectiva sobre a nossa própria existência e a maneira como interagimos com o mundo ao nosso redor. Através dessa análise das correspondências entre as 10 sefirotes e as partes da boca, podemos compreender como cada aspecto da nossa anatomia física e emocional está conectado a um nível mais profundo de existência. Ao compreender essas conexões, podemos começar a enxergar nós mesmos e ao mundo de maneira mais holística e integrada, reconhecendo que todas as partes estão interconectadas e interdependentes. Que essa compreensão nos inspire a sermos mais conscientes em nossa alimentação, nossa comunicação e interagir com o mundo de modo que possamos crescer e evoluir em harmonia com a nossa verdadeira natureza divina. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o famoso like, né? Se inscrever no canal, compartilhe com seus amigos e familiares e faça seus comentários também, né? Com as suas opiniões e dúvidas. Então, que a força da Cabala fique com todos. Muito obrigado e até a próxima.